consigo, antes eu estava com o braço aqui na frente, agora eu consigo até ir mais para trás. Muita mobilidade. Ótimo, 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 ótimo. Muito bem. Pessoal, eu estou aqui com o Nicolas, tá? E ele é um paciente real, ele tem uma dor interescapular. E quando a gente observa aqui nele, vocês vão ver que essa parte do ombro dele é mais alta e mais anteriorizada. Toda vez que isso acontece é porque a escápula realizou esse movimento. Ó. Ela superiorizou na parte superior, ela anteriorizou, e na parte inferior ela posteriorizou. Ela fez um tilt anterior na região superior e um tilt posterior na região mais inferior. Então ela fez esse movimento. Ela faz esse movimento, pessoal, devido ao peitoral menor. O peitoral menor, ele se insere aqui no processo coracoide. Então, quando ele puxa nesse sentido, a escápula ela faz esse movimento. Então, é um paciente que só de olhar o posicionamento da escápula, a gente já sabe que ele tem que soltar a peitoral anterior. Mas ele tem um outro problema, pessoal. A gente sabe que a escápula ela tem um ritmo escápulo-torácico. Junto com o ombro, ela realiza toda a amplitude do ombro, que é de 180 graus. No caso aqui, quando você começa o movimento de ombro, os 30 primeiros graus acontece só na glenomeral. O resto dos 150 é um ritmo de 2:1. A cada 2 graus de glenomeral, nós temos 1 grau de escápulo torácico. Quando ele tem uma dor de ombro, será que a escápula dele está indo mais do que deveria ou a escápula está indo menos? Se a escápula estiver indo menos do que ela deveria, em comparação com a escápula boa, sempre esse mais ou menos, é em comparação com o lado oposto. Então vamos imaginar que esse lado ele abre mais, esse lado ele abre menos. Quem poderia estar segurando essa escápula medialmente? A musculatura entre a escápula e a coluna torácica, que seriam os romboides, trapézio medial, trapézio inferior. Esses músculos poderiam estar segurando a escápula nesse sentido, evitando que a escápula ela se alhe, tá bom? Que ela abra, que ela faça o ritmo escápulo-torácico, que ela deslize sobre as costelas. Agora, vamos imaginar o contrário. Essa escápula, ela está indo muito mais, a dor no ombro dele do lado esquerdo, do que a escápula de cá. Então a escápula de cá tem um movimento nessa amplitude e a de cá tem nessa amplitude, ela abre muito mais. Por que que ela faz isso daqui? Toda a zona de hipermobilidade, ela é uma reação a uma zona de hipomobilidade. Então, a hipomobilidade vai estar na glenomeral. Como ela tem pouco movimento, a escápula tenta fazer o ritmo escapulo-torácico um pouquinho ou mais para compensar a falta de movimento na glenomeral. E quem pode estar segurando essa glenomeral, não deixando ela fazer a abdução dela normal? Aí nós temos o infraespinhoso, os redondos, o subescapular e até mesmo o peitoral. Então nós temos que sempre estar observando o paciente nesse sentido para que a gente possa corrigir. Lógico, aqui eu estou explicando de uma forma muito superficial, porque a gente tem pouco tempo, né? Lógico que no curso a gente explica isso aqui detalhadamente para vocês. Mas aqui só para vocês já terem uma ideia, uma visão das coisas. Aqui eu vou pedir então para o Nicolas, só para vocês observarem, vou pedir para ele fazer a abdução e vocês vão reparar. Olha aqui o ângulo que está essa escápula dele em relação a essa daqui, ó. Vocês veem que no caso do Nicolas, essa escápula aqui, ó, ela vem bem menos do que a escápula direita. Então quem pode estar segurando essa escápula no sentido medial? Toda essa parte aqui, ó, entre as escápulas, por isso que ele tem uma dor interescapular. Mas nós também temos o fator dessa escápula estar muito alta por causa do peitoral menor. Então nós temos que solucionar esses dois problemas para ver se a dor interescapular dele melhora. Então agora a gente vai trabalhar um pouco nisso daí. Então eu vou começar a soltar a borda medial da escápula dela. Para isso a gente tem uma técnica muito poderosa. O que eu faço? Ó, eu coloco o Nicolas em posição de hand behind the back, né, a mão atrás das costas. Isso você pode ver que ela já mostra muito mais a borda medial da escápula. Eu venho com o instrumento, eu entro aqui na porção medial da escápula, venho com essa mão por baixo. Com o meu peito, ó, eu vou empurrar esse ombro para trás. Olha como que, ó como que essa escápula ela vem posteriormente e o instrumento ele entra melhor aqui por baixo. E aqui, pessoal, eu posso trabalhar, ó. Não é um movimento com o braço. É um movimento com o meu corpo, ó. Meu corpo que está tracionando ele, ó. E aqui eu trabalho para a gente liberar a escápula. Tudo bem, Nicolas? Se doer, você me avisa, tá? Ó, e eu venho trabalhando, ó. Para quê? Para a gente liberar.
Vou trabalhar um pouquinho mais inferior, eu mudo o instrumento, ó, e trabalho aqui mais inferior. Quando eu trabalho mais inferior, eu puxo nesse ângulo, ó. Eu puxo lateral e superior. Quando eu venho mais medial, ó, eu puxo mais no sentido aqui, ó, lateral. E se eu for mais para superior, ó, eu entro aqui, ó, e eu trabalho, ó, mais inferior e lateral. Então aqui, pessoal, eu posso vir em toda a borda medial da escápula dele, ó, fazer uma coisa chamada de frame, ó. Eu venho liberando toda essa região aqui, ó, que é o frame. Venho soltando. Para quê? Justamente, pessoal, para a gente poder soltar toda essa região aqui, para que esses músculos liberem essa escápula para poder fazer o movimento dela no gradil costal. Então eu venho soltando toda essa região. E eu venho soltando em vários sentidos, para observar se eu encontro alguma granulação, algum músculo mais tenso, alguma região mais dolorida, onde que a gente possa trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então você pode ver que eu estou trabalhando em vários ângulos em busca dessa granulação. Aqui, pessoal, na região do ombro, como nós temos músculos em vários sentidos, usar a técnica de Fan, ela é uma técnica bem interessante, porque eu tenho músculos passando em vários sentidos aqui. Tem os paravertebrais nesse, eu tenho o trapézio medial nesse, tem os romboides nesse. Então eu posso trabalhar de uma forma tridimensional usando o Fan, onde você segura uma ponta do instrumento e só a outra movimenta, para que eu ganhe uma tridimensionalidade grande aqui e eu consiga então uma melhora nessa região. Então eu venho sentindo toda essa região e venho aqui, ó. Venho trabalhando toda essa região aqui para a gente melhorar. Vou entrar com uma técnica chamada Sculpt agora, que é uma técnica que você ganha profundidade para pegar as camadas mais profundas do músculo. Pessoal, como eu falei, lembra do peitoral menor que estava puxando o ombro no sentido anterior e superior? Então eu vou pegar aqui, eu vou agora soltar o peitoral menor. Agora eu vou usar uma técnica que a gente chama de técnica 3D, técnica dinâmica. Então, como o peitoral ele vai se inserir aqui no processo coracoide, eu vou vir nessa região e eu vou tracionar a pele e a musculatura no sentido inferior e vou pedir para o Nicolas dinamicamente fazer a elevação do braço dele o máximo que ele puder lá atrás e mais para baixo possível aqui. Então vamos lá. Pode ir lá, Nicolas. Isso. De novo. E volta. De novo. De novo. E como o Nicolas tem o ombro esquerdo bem anterovertido, o peitoral maior dele também é bem preso. Então agora eu vou fazer a mesma coisa dinamicamente no peitoral maior. Vamos lá? Segurando o peitoral maior e ele vai dinamicamente fazer o movimento. Pode ir, vai. Aí, sempre incentivo o paciente ao máximo que ele puder, mas no limite da dor dele. Então ele vai controlar a dor dele, o quanto que ele consegue lá para cima, mas ele tem que se esforçar o máximo que ele conseguir para ter o máximo de resultado possível. Isso. Tô sentindo o ombro dele crepitar, pessoal. De tanta... tá começando a ganhar mobilidade aqui, ó. O ombro dele tá começando a crepitar. Só para dar equilíbrio, eu vou pegar também um pouco do subescapular, pode ir também, que aqui não é o problema maior dele, mas só para dar um pouquinho mais de equilíbrio. Aqui, de novo. Vamos sentar. Nicolas, como que tá agora a dor? Sem dor. De verdade? Então agora ele está sem dor, ele estava com uma dor, quando você começou estava de 0 a 10 quanto? Estava 8 ou 9. 8 ou 9, agora está 0. Está 0, não sinto mais a dor, nesse momento eu não sinto. Só ver aqui um pouquinho, olha como que o ombro dele melhorou, pessoal, aquela parte alta, anteriorizada que tinha aqui, ó.
paciente agora sem dor, com amplitude boa. Para vocês verem como a amplitude de movimento ela influencia nas patologias que a gente tem. Nossa, eu consigo, antes eu estava com o braço aqui na frente, Aham. agora eu consigo até E mais para levar trás. pra trás. Ótimo. Única mobilidade. Ótimo, 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 ótimo. Muito bem.